Oiê! Vamos falar sobre os custos que você vai ter para fazer um intercâmbio de au pair. O primeiro passo que você tem que pensar é se você já tem o inglês ou se você ainda é nova e ainda vai começar a se preparar para o processo do intercâmbio, é o inglês. Então, se você já fala inglês e você vai querer aprimorar um pouco antes de vir para cá e você considera pagar um curso, eu coloquei aqui uma média de R$ 2.400 por ano, que seria uma mensalidade de R$ 200 para os 12 meses. Aí vai depender muito do seu nível de inglês, se você vai querer pagar esse curso ou se você vai estudar por conta, tá? No meu caso, eu já tinha feito o inglês e então eu não coloquei isso como um custo para o meu intercâmbio, porque é algo que eu já tinha feito há um tempo antes de fazer o intercâmbio. E eu já cheguei a trabalhar com isso e tal, então não foi algo que eu fiz só pro intercâmbio, tá? Mas se é uma coisa que você não sabe nada, ou se você ainda tá num nível aí que é um pouco desconfortável e você quer aprimorar isso, você pode colocar isso no seu planejamento financeiro. Segundo passo é o pagamento da agência. Isso vai depender muito da agência que você escolher. E inclusive tem algumas agências que têm promoção também, então se você é mais nova e você já está se preparando para isso também, vale a pena você ir juntando o dinheiro e talvez esperar por uma promoção para conseguir pagar mais barato. Eu coloquei uma média de R$ 5.000, porém isso vai depender justamente da sua agência e de quando você está comprando esse curso. Eu, Thalissa, paguei o valor de R$ 4.102,80. Eu fiz esse pagamento em abril do ano passado, abril de 2023, pela agência Au Pair Care. No caso, a minha agência no Brasil foi a C Intercâmbios, então eu paguei para eles, na verdade, né? Não diretamente para Au Pair Care. E esse foi o valor que eu paguei. Eu não esperei por promoção nem nada disso, porque eu já estava com 25 anos, então eu já queria dar andamento no meu processo. Eu paguei o valor que estava na época mesmo. Terceiro ponto, o visto americano. O visto vai depender um pouco da sua sorte, se você vai ser aprovada de primeiro ou não. Então você também tem que considerar, se o seu visto for negado, se você vai estar disposta a pagar pela segunda vez. Ou até tem meninas que tentam conversar com a host family pra host family pagar. Não sei se é algo viável, porque eles também pagam a agência aqui. Vai depender muito o quão boa a sua host family é. Eu não tentei, eu tive meu primeiro visto negado. E aí eu paguei também pela segunda tentativa. Então o valor do visto eu paguei R$ 943,50. Fiz esse pagamento 2 vezes, mais a taxa de entrega do visto, que é no valor de R$ 62 que eu paguei. O valor da taxa hoje de entrega, eu não sei informar se continua o mesmo, mas a média é essa. E o do visto, ele também tem uma variação por conta da cotação do dólar. Então, vai depender de quando você vai estar fazendo esse pagamento. Mas vai ser nessa faixa aí. Pode colocar uma média de R$ 1.000 para mais no pagamento do visto. E dependendo, se você for fazer, pode ser na sua primeira vez ou se o seu visto for negado, se você vai ter o interesse de pagar uma assessoria para o seu visto. Eu paguei na minha segunda tentativa do visto e eu paguei o valor de R$ 250. Quarto ponto, a habilitação. Se você não é habilitado ainda, você tem que considerar também se você vai fazer um investimento para tirar a habilitação aí no Brasil. Eu já fazia um bom tempo, então não foi algo que eu tive que investir pro intercâmbio. Mas em torno aí, hoje em dia, você vai gastar entre R$ 2.000 para tirar sua habilitação. Então, você pode considerar esse custo se você ainda não tem. E em questão de dirigir, também tem a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, que quando a gente chega aqui, a gente precisa disso, porque a gente ainda não tem a habilitação daqui. Eu paguei o valor de R$ 387,86. E hoje em dia ela está custando R$ 399,96. Também é uma coisa que você vai ter que considerar. Muitas das famílias precisam que as au pairs dirijam as crianças. Então,
é uma coisa que vale a pena investir porque vai aumentar a sua possibilidade de encontrar uma família legal. Bom, esses são os custos principais que você tem com o au pair, mas você também pode considerar as coisas extras que a gente geralmente precisa. Como, por exemplo, eu gastei com farmácia, na época eu gastei R$ 255. Então, eu deixei aqui uma planilhinha para vocês com esses gastos que eu tô falando, só para vocês terem uma ideia de uma média, mas vai depender muito da sua necessidade. Farmácia, por exemplo, tem meninas que precisam trazer anticoncepcional, tem meninas que querem trazer remédio para dor de cabeça ou alguma outra coisa que você tenha. No meu caso, eu gastei R$ 255 com farmácia. Eu trouxe tudo que eu trouxe de remédio, eu usei aqui, então é uma coisa que eu não me arrependo. Outra coisa também que eu investi, né, vamos dizer, foi o presente para Host Family. Presente para Host Family, eu não anotei os gastos na época, mas eu coloquei aqui na planilhinha em torno de R$ 150. Depende também da sua família, se você vai ter tipo, 2 crianças, 3 crianças, e aí se você vai trazer uma coisinha mais especial ou só tipo comidinha para eles provarem. Não é obrigado, mas é um gesto de carinho que você já vai chegar e já vai ter com sua host family, porque quando a gente chega, geralmente, eles deixam para nós umas lembrancinhas também. Então, é uma coisa de se pensar. Outra coisa, se você já tem mala ou se você vai precisar investir numa mala também, não precisa ser uma mala muito top, nem nada disso, mas você vai precisar de uma mala grande para trazer suas coisas. Eu trouxe 2 malas. A primeira mala já é inclusa na nossa passagem, então a gente não precisa pagar nada. E a segunda mala que eu trouxe, eu paguei o valor de R$ 345,40. É uma coisa que eu me arrependo, porque eu paguei para trazer essa mala extra, e aí quando eu for voltar eu também vou ter que pagar por isso. E aí provavelmente eu vou levar mais coisa, então eu vou pagar por mais bagagem extra ainda. Então, não indico, se você puder trazer só uma bagagem é o suficiente quando você chegar aqui. Você consegue as coisas que você precisar, você consegue encontrar baratinho, então é uma coisa que eu também não indico. E aí, sempre tem algumas outras coisas que você precisa considerar, porque depende muito de onde você mora, do que você já tem, do que você vai querer trazer. Eu, por exemplo, quando eu fui tirar o visto, eu também gastei com a locomoção. Eu fui de carro para São Paulo, eu fui de carro para Brasília, mas você pode ver também se você vai de ônibus ou algo do tipo. Se você já mora nas capitais, você não vai ter esse custo. Mas se você mora pro interior, você tem que considerar que você vai ter que gastar com transporte. De repente, você vai ter que gastar com acomodação e alimentação quando você vai para esses lugares. Então, tudo isso você tem que considerar e colocar na ponta do lápis. Isso é um pouco do que a gente gasta, eu coloquei aqui para vocês no geral. Deixei a planilha aqui embaixo para vocês terem uma ideia do que vocês precisam pensar para se organizar com uma base dos valores. Deu em torno de R$ 11.000. Então, é assim, o que eu coloquei é tudo que você tem que pensar que você pode gastar. Se você já tem um inglês ótimo, não vai precisar gastar com isso. Se você já tem habilitação, não vai precisar gastar com isso. Então aí sua continha pode diminuir ou pode ser maior também, dependendo se o seu visto for aprovado ou não, dependendo se você vai precisar investir mais no seu inglês. É muito pessoal. É só para vocês terem uma base, uma ideia e ter o que seguir para se organizar. Se tiverem mais alguma dúvida sobre algum dos custos que podem surgir durante o processo, deixem as dúvidas nos comentários que eu respondo para vocês. Um beijo!